Meu querido concurseiro, seja muito bem-vindo à aula de hoje. Eu sou Bruno Careca, personal TAF, e hoje vamos falar de pausas estratégicas que você pode fazer durante o teu treino para o TAF, durante a tua preparação para o TAF e lá no dia do TAF também. E é uma pausa, é um ponto importante, é um tema importante, porque tem muito concurseiro que o edital libera que ele faça isso durante o exercício do TAF dele, durante alguns exercícios, e ele não pega essa estratégia para poder utilizar no treino dele e ser mais fácil a questão da batida de meta. E eu vou explicar para você hoje o que é essa pausa estratégica. Então, aqui dá a mão aqui para o Bruno Careca, que nós vamos falar hoje de pausas estratégicas. Sim, concurseiro. Mas antes, deixa eu explicar para você. Concurseiro e concurseiro que vai fazer um TAF em carreira policial, em concurso público que não seja carreira policial, mas tenha TAF também, que são os testes de aptidões físicas, como uma das etapas obrigatórias do concurso. O que são pausas estratégicas? Pausa estratégica é quando o edital ele libera pausas que o concurseiro pode realizar durante o exercício do TAF. Sim, isso é clássico quando o edital libera você, concurseiro, para você começar a realizar o exercício, ter uma pausa ali para dar uma respirada ali, parar as movimentações e depois voltar às movimentações. Só que tem edital que libera e tem edital que não libera, tá? Mas para você entender e saber como colocar na prática isso no teu treino, você tem que entender o que é a pausa estratégica, como é que você pode utilizar isso e para quem é válido utilizar ou não. Se o concurseiro está começando a treinar para o TAF agora, ou o concurseiro que já está treinando para o TAF há algum tempo, mas se ele pode usar ou não, e se o edital libera ou não, né? Vamos lá. Tem que explicar para você ponto a ponto, depois a gente vai botar uma parte prática aqui para você ver como é fácil e é prático você colocar isso, tá? Essas pausas estratégicas, como eu falei, são pausas que o concurseiro pode ou não fazer dentro do exercício, de cada exercício do TAF. Só que tem editais que liberam e tem editais que eles não liberam. Quando o edital libera, ele vai poder parar, você vai poder parar durante as movimentações e voltar, como eu falei. Só que tem editais que eles não liberam, não pode parar durante as repetições. Ah, cara, que só tem essas duas formas? Sim, ou o edital libera, ou o edital não libera. Clássico e simples. Só que por ser dois pontos ali, de liberação ou não, ou proibição, o concurseiro se confunde ali. E eu vou explicar para você como é que isso vem dentro do edital do TAF, tá? Que você pode acompanhar e pode ser que tenha com as mesmas palavras dentro do teu edital. Então vamos embora. Quando o edital libera para o concurseiro fazer essa pausa, o concurseiro vai poder começar a fazer a repetição. Está ali na barra fixa, fez uma, duas, três barras fixas e não consegue mais, ele pode parar um pouquinho, voltar a fazer e não ser eliminado do TAF. Ele vem dessa forma aqui, ó. Ele fala aqui da descrição do exercício e ele bota, eu botei destacado para você ver um print do edital. Sendo permitido repouso entre os movimentos, desde que o candidato permaneça em posição inicial. Aqui você tem um ponto que você tem que aprender. Quando o edital libera para você fazer uma pausa, sempre essa pausa vai ser em posição inicial, tá? Sempre em posição inicial do exercício. Se for flexão, com o braço todo esticado, quatro apoios, por exemplo, braço todo esticado, corpo reto e tal. Se for barra fixa, masculina, braço todo esticado ali e tal, depois começa a fazer. Então, sempre posição inicial. É assim que vem, tá? Ou ele pode ser mais explícito, dizendo assim, o concurseiro vai poder parar e depois voltar. Pronto, beleza? Quando ele proíbe, ele vem de outras formas na nomenclatura de cada edital, dependendo do edital, dependendo da região que você mora, dependendo do estado que vai fazer, o concurso que vai fazer, tá? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Ele pode vir de formas variadas. Ele pode vir em movimentação dinâmica, com essa palavra movimentação dinâmica, que significa o quê? Eu vou te dar até um exemplo de um print aqui, ó. Ele fala da questão do concurseiro fazer a movimentação e ele permanecer ali com o cotovelo todo estendido. O movimento a ser realizado deve ser unicamente a flexão e extensão do cotovelo. Aqui ele fala de um print de uma barra fixa, tá? Do concurseiro do TAF masculino. E no item abaixo ele bota o movimento deve ser dinâmico. O que é que isso significa? Esse movimento dinâmico aqui significa que o concurseiro não pode parar. Tem que ser duro, tem que iniciar e finalizar a movimentação sem pausa, sem essa pausa estratégica. E aqui ele reforça a questão do que o concurseiro não pode fazer. Tem outras formas de vir que é dessa forma aqui, ó. Movimentação constante, que pode ser dinâmico, movimentação constante, sem pausas, tem editais que são mais diretos, tá? E ele fala outro exemplo. Cada candidato deverá executar o número máximo de flexões de braços sucessivas, sem interrupção do movimento. Essa aqui é a forma mais direta, sem pausas, sem interrupção do movimento. Então, quando o edital não libera para você fazer essa pausa, ele é bem mais direto, tá? Aí abre um ponto que você pode dizer assim, ah, careca, mas aí isso o edital nem diz e nem não diz, como entre aspas, nem libera e nem proíbe. Aí ou o edital vai fazer uma retificação mais para frente, ou ele está ali deixando subentendido, porque quando ele não proíbe, ele deixa o concurseiro fazer sem eliminação do exercício. Beleza? Então, cuidado aí
com esses pontos, mas sempre 99% dos editais são nesses pontos. Ou ele libera de forma explícita, ou ele não libera de forma bem mais variada, mas ele proíbe. Beleza? Entendeu? Agora a gente vai para a parte que você tem que saber. Quando o concurseiro libera isso, quando o edital libera para o concurseiro fazer essa pausa, quais são os benefícios? E é por isso que eu trouxe essa aula também, para você saber que existem mais benefícios do que malefícios você fazer isso durante o seu treino. Os benefícios que a gente fala é que tem 2 pontos específicos durante o treino. No treino, é você ter um ganho de resistência maior. Você poder parar durante as movimentações vai te liberar, vai te causar, vai te proporcionar mais resistência. Principalmente os concurseiros estão começando a treinar agora ou estão voltando a treinar para o TAF. Ou é o primeiro TAF que eles vão fazer, ou eles estão treinando há algum tempo, ou estão parados há algum tempo, estão voltando a treinar porque vão fazer um concurso 2024. Então esse ganho de resistência aqui é bem mais acelerado, tá? E também tem a forma de você fazer essa pausa dentro do TAF, é um ajuste necessário. Eu vou pegar esses 2 pontos e vou destrinchar, vou separar para você entender melhor, tá? Se preocupa não que você vai sair dessa aula sabendo, colocando em prática o que você vai poder fazer na pausa estratégica, tá? Vamos lá. Ó, o ganho de resistência, como eu falei, que é o primeiro ponto, ele serve tanto para os concurseiros que estão começando a treinar agora, tá? Aquele concurseiro que é o primeiro TAF dele, a concurseira que é o primeiro TAF dele, vai fazer um concurso, uma oportunidade boa, é a função que ele sempre quis, e ele vai começar a fazer. Como ele não tem tanta resistência, ele não estava acostumado a treinar para o TAF, em exercícios específicos e fazer muitas repetições, no caso de abdominal, de flexão, de barra fixa, ele não tem essa questão de força de resistência. A força até que tem, mas a resistência nem tanto para fazer muitas repetições ou bater a meta do edital. Então, essa questão de colocar uma pausa estratégica é fundamental. Tanto pode ser para o concurseiro que está começando a treinar para o TAF agora, ou para aquele concurseiro que parou, retornou o treino para o TAF. Tem concurseiros, eu tenho alunos que eles pararam há algum tempo atrás e começaram a voltar a treinar, porque tem novos concursos, o concurso estava muito distante, agora foi publicado, então esse retorno de um tempo parado é bem complicado voltar. E esse ganho de resistência se torna mais fácil com pausas estratégicas. Você pode, pausas em poucas repetições, quais são as vantagens? O concurseiro que começa a treinar, ele ou volta a treinar, ele sempre faz poucas repetições no início, ele cansa mais rápido, então ele não tem resistência para isso. E ele perde a força mais rápido. Ah, careca, mas você está falando de força. A força ali é bem proporcional à questão de resistência. É bom você fazer tanto um trabalho de força como um trabalho de resistência. E agora, eu vou botar na prática como é que você faz essa pausa estratégica. Você sabe agora que são pontos que você, durante o exercício, você pode pausar. Exemplo, durante a flexão tem editais que você começa a fazer, você tem que fazer ali 35, 30, 25 repetições em 1 minuto, e o concurseiro, dentro desse 1 minuto, dentro desse tempo de 1 minuto, você pode pausar e voltar, retornar sem acabar o tempo, antes de acabar o tempo, tá? E tem concurseiros que estão começando a treinar, fazem isso, e tem concurseiros que eles sofrem mais, já estão treinando, mas sofrem também para bater meta. Vou te dar os 2 exemplos, tá? De um aluno meu, do Yuri, e de uma aluna da Gisele, que é um aluno que já está treinando há algum tempo. Vou te dar esses 2 exemplos. Vamos embora. Concurseiro, eu vou te dar um exemplo de um dos meus alunos, para a galera que está começando a treinar agora, colocar em prática realmente essa pausa estratégica. Você está vendo aqui embaixo o Yuri é um dos meus alunos, e ele voltou a treinar para o TAF agora, em 2024, tem concurso publicado, ele voltou a focar na questão do TAF com flexão e com alguns outros exercícios. E como é que a gente vai fazer isso numa pausa estratégica? Como é que a gente inclui isso? Quando a gente fala em pausa estratégica, você lembra, você pode fazer ela iniciando ou voltando para treinar para o teu TAF. O Yuri, ele treinou para o TAF dele, ele pensou em fazer TAF, treinava para o TAF dele de 2022 para 2023. Ele não realizou os concursos ali e ele teve uma pausa devido a trabalho, devido à rotina de família, devido a outros projetos que surgiram na vida dele, e ele voltou a treinar o TAF agora. Nesse retorno do TAF, essa estratégia de incluir essa pausa pontuada dentro do treino, que no edital que ele vai fazer, que está publicado, libera para ele fazer essa pausa dentro do movimento ali, que ele pode ter uma pausa em posição inicial, ele começou a incluir já no treino dele, de primeiro, de bate-pronto, já começou a fazer com essa inclusão, porque nessa inclusão, para aquele Yuri que passou muito tempo parado, está voltando a treinar, vai acelerar esse ganho de resistência dele. No caso que você está vendo aqui, ele está fazendo a flexão no solo 4 apoios. Pode ser feito também e ser incluída também na questão da barra fixa, na questão das abdominais. Então, essa pausa estratégica ela é válida demais para você que está começando a treinar agora. Vai acelerar a batida de meta do Yuri. Eu te dou um exemplo de um dos meus alunos que estão treinando para o TAF, porque é num exercício básico. No TAF dele, libera na flexão 4 apoios,
fazer essa pausa estratégica, de pausa durante as movimentações ali, durante o tempo, durante as repetições. Então ele já vai incluir isso no treino dele. E é muito válido porque vai acelerar essa batida de meta dele, essa grande resistência para acelerar e ficar mais fácil essa batida de meta dele. Ah, Creca, mas aí na questão de estar voltando a treinar agora, é necessário fazer essa pausa estratégica, mas eu já estou treinando. Você que está treinando, eu vou te dar um outro exemplo, tá? De uma das minhas alunas. E essa técnica de pausa estratégica, quando o edital libera, lembrando, quando o edital libera, tem editais que liberam ou não, quando ele libera, eu vou te dar um exemplo da Gisele. A Gisele é uma aluna minha que ela está também treinando para o TAF da 2024 e ela vai fazer um TAF com movimentações de flexão quadrupés, que a flexão quadrupés tem uma quantidade muito grande de repetição. E essa quantidade de repetição, para ela que já estava num ritmo muito bom de treino, também se encaixa muito bem. Por quê? Ela consegue chegar quase na batida de meta dela do edital, que o edital exige no mínimo, só que ela está faltando poucas repetições. E essa pausa estratégica que ela está fazendo, que você está vendo aqui embaixo, que o edital libera para ela fazer, ela vai ser útil para ganhar um pouco mais de resistência final das movimentações. Essa pausa de final, essa pausa em posição inicial de alguns segundos, de 5 segundos, de respirada, ela serve muito para aquela concurseira que já fez ali suas 7, 8, 10 flexões, só que ainda faltam 2, 3 ali e ainda falta um tempo. Ela tem tempo hábil para fazer, ela tem tempo ali para conseguir fazer mais repetições. E ela ter essa pausa ali é fundamental, porque ela vai respirar, vai voltar a oxigenar o sangue ali, vai respirar legal, que muitas vezes a concurseira faz a apneia, e ela vai voltar a fazer com um pouco mais de força para pegar e conseguir realizar essas últimas repetições. Então, a Gisele, no caso, ela já teve esse ganho de repetições, de 2, 3 repetições no final da série dela. Então, também se encaixa para aquela concurseira ou para aquele concurseiro que está fazendo essa repetição e que quer incluir esse tipo de exercício no treino dele. Então, é válido tanto para o concurseiro que está voltando a treinar agora, como para a concurseira ou para o concurseiro que está treinando, mas quer melhorar essa batida de meta. E claro, é muito bom para o concurseiro que quer chegar e quer conseguir ter mais resistência para bater meta mais rápido, para passar mais do que exigido no edital na meta mínima. Então, é válido também para esse tipo de concurseiro que já está treinando há algum tempo. Você viu aí, concurseiro, essas pausas elas podem ser incluídas tanto no concurseiro que está começando a treinar agora para ganhar resistência, como naquela concurseira que já está treinando há algum tempo, que você viu a Gisele, uma das minhas alunas, que ela já está quase batendo a meta dela, que ela já está bem avançada no treino, só que ela ainda está conseguindo fazer ali, está faltando 2, 3 repetições, e essa pausa estratégica é necessária, tá? Então vamos lá, pode colocar tanto você que está começando a treinar agora, como a concurseira ou o concurseiro que já está treinando há algum tempo. Beleza? Um parênteses bem grande aqui nessa aula. Quando a gente fala na questão de fazer repetições ali e depois ter uma pausa, existem 2 formas de ser realizadas também. Uma, que o concurseiro ele pode ter 1 minuto para fazer, normalmente são assim, você tem 1 minuto para fazer o número X de flexão. Dentro desse 1 minuto tem que acontecer a pausa estratégica. Ou tem editais que eles liberam para você fazer a quantidade de repetições, você tem que fazer 25 repetições sem tempo, só que você pode parar ou não. Então tem tanto com tempo como sem tempo. Fechou? Vamos lá. O ajuste necessário para o TAF, quando a gente fala da questão, eu falei da questão do você incluir isso no treino para você ganhar resistência. Agora, como é que você pode incluir e a necessidade de você ter essa estratégia de uma pausa estratégica no teu TAF. Lá no dia do TAF, tem editais que eles falam, eles descrevem, eles vão fazer como esse print aqui. O fiscal repete a contagem para ajustes. Tem muito edital que quando o fiscal você vai fazer o exercício, o fiscal vai contar em voz alta, que o edital diz assim, o concurseiro vai contar em voz alta. O auxiliar da banca irá contar em voz alta o número de repetições realizadas. Quando o exercício não atender ao previsto nesse edital, será repetido o número do último realizado na marcação correta, quando se tratar do movimento inicial. O auxiliar começará com 0. O que é que significa? Você começa a fazer, fez 1, fez 2, o Bruno Careca aqui vai fazer flexão no solo. Fez 1, fez 2, fez 3. Na quarta eu começo a sair do padrão do que o edital exige. Ou postura, ou a cabeça, ou qualquer ponto específico do edital. E o fiscal começa a repetir o número 3, 3, 3. Eu, ouvindo isso, eu posso identificar numa pausa estratégica, eu posso parar por alguns instantes ali, 5 segundos ali, dar uma respirada e ver, cara, o que é que eu estou fazendo? E fazer um checklist mental. As mãos estão certas, até onde eu estou descendo, respiração está certa, não estou subindo para a lombar, não estou compensando, não estou tocando outra parte do corpo sem ser as mãos. Esse é um exemplo, tá? Pode acontecer na barra fixa também. E você tem essa pausa estratégica para reorganizar e voltar a fazer. E aí sim o fiscal começar a evoluir na contagem. Então, essa pausa estratégica, mesmo que teu edital
que você não precise fazer ela, que você já esteja batendo sua meta do TAF, você ter essa estratégia para você utilizar no dia do TAF é válido também. Porque se acontecesse com você, nesse caso de, no dia do TAF, em um exercício específico, você começar a fazer o fiscal, dizer que você não está fazendo certo, repetir a contagem, você para, essa parada estratégica para você saber e fazer um checklist mental e voltar a fazer as marcações corretas. Pode ser na flexão, pode ser na barra fixa, pode ser na abdominal, beleza? E é uma estratégia boa. Como eu posso utilizar? Para quem está começando agora o treino, para quem está iniciando, é bom você fazer nos inícios das suas séries. Em toda série que você for realizar em um dia específico. Você pode dividir teu treino, para quem está começando a treinar agora, eu boto o exercício, eu boto semanalmente uma divisão, quem treina comigo na minha mentoria, de exercícios um dia para ganho de resistência e ganho de mobilidade, outro dia para simulados do TAF, para fazer exatamente o que diz edital, e outro dia para outros exercícios para melhorar a sua flexão, sua abdominal. Deixa eu dar um exemplo. Tem editais que eles liberam que o concurseiro tem que fazer flexão, ou abdominal, no caso. Vamos para abdominal, eu falei muito de flexão agora, dei exemplos dos meus alunos com flexão, vamos para abdominal. Na abdominal, o concurseiro vai fazer remador. Então, eu tiro um dia para fazer só exercícios focados no ganho de resistência. Então, eu posso incluir aqui em todas as séries que o concurseiro vai fazer, mesmo que ele esteja começando a treinar agora, com pausas. Eu tenho 1 minuto ali, eu vou fazer o máximo de repetições, vou parar dentro de 1 minuto ali, meus 10 segundos para dar uma respirada e vou voltar a fazer o exercício. Então, pode começar a fazer mesmo começando a treinar para o TAF agora, mesmo que você seja iniciante nos TAFs, você pode já incluir isso no teu treino, vai acelerar a tua batida de meta. Aí o cara diz assim, careca, mas aí eu já treino há algum tempo. Você que já tem ritmo de treino, que já está treinando há algum tempo, você também pode fazer isso também. Eu indico para a galera que treina comigo, que já está treinando há algum tempo, que já passou no TAF, tem aquele concurseiro que já está treinando para o segundo TAF, passou no concurso comigo, eu tenho alunos que já estão fazendo o segundo TAF, que esse segundo TAF é um pouco mais específico, é de grupos especiais, ou dentro de outros concursos ali, que são TAF mais com metas maiores, ele pode utilizar também. Aí, nesse caso, eu boto para o final da série. Preste atenção, o concurseiro que iniciou o treino agora, que está começando a treinar para o TAF agora, é válido você iniciar com essa técnica de pausa, para você ganhar resistência. O foco nesse primeiro momento é ganhar resistência. A galera que já está treinando, que é você, o concurseiro que já está treinando há algum tempo, o foco vai ser em você performar e ganhar mais repetições. Você lembra da minha aluna, da Gisele? Ela já estava treinando há algum tempo. Então, as últimas repetições dela ali, a terceira, quarta, a penúltima, antepenúltima, a última repetição, ela sempre perdia muito rápido a força. Então, essa pausa estratégica é muito válida para ela pegar essa parte final do exercício e fazer mais repetições. Então, você pode fazer isso também. Você utilizar as últimas séries dos seus exercícios como pausa. Faz a primeira série, simulado de TAF, bate tua meta ali. A segunda série, você já faz ali com estratégia de pausa. Cara, já estou cansado porque eu fiz a primeira série. Eu consegui fazer bati minha meta na primeira tentativa que eu fiz. Isso durante o treino, tá? Vou para a segunda série de flexão de abdominal, eu vou fazer agora com uma pausa para eu conseguir ganhar mais resistência para melhorar a minha primeira série. Beleza? Tem essas duas formas de serem incluídas na tua rotina de treino. Careca, mas aí essa pausa estratégica eu posso fazer em todos os exercícios do TAF? Nem todos. Exemplo, os TAFs de corrida, que tem 12 minutos, que estão corridas rápidas de 100 metros, de 200 metros, de 50 metros, shot runs, exercícios mais específicos, ele de corrida, eles não liberam essa pausa. Quando o exercício do TAF é liberado uma pausa estratégica, só acontece mais nas flexões, flexão com 4 apoios, 6 apoios, ou no banco sueco, nas flexões no solo, na barra fixa masculina. Careca, por que é só na barra fixa masculina? Porque na feminina você está numa isometria. Então, tem uma pausa estratégica nela, porque você vai, se for fazer uma pausa estratégica, você já está numa isometria. Então, você tem que manter esse ritmo na masculina, que normalmente são repetições. Então, o concurseiro faz ele tem que fazer 6 barras, ele faz 3, 4, ele pode ter uma pausa, depois terminar as séries. E nas abdominais, então são mais exigidas nesses exercícios que você tem um tempo maior para fazer. Na corrida 12 minutos, ela entra ali entre o parênteses, por quê? Porque a corrida 12 minutos, normalmente, você corre 12 minutos e tem as variações. Tem edital que libera para você caminhar, correr, parar, e tem editais que eles não liberam você parar, só caminhar e correr, ter variações de velocidade. Então, você parar alguns segundos, quando a corrida 12 minutos libera para você parar, é até válido. Só que quando editais não liberam para você parar dentro da corrida, e tem essa divisão nas corridas de 12 minutos, não é válido e você nem pode, que vai ser eliminado. Então, normalmente, as pausas estratégicas, elas encaixam nesses 3 tipos de exercícios, nas flexões, na barra fixa masculina e nas abdominais. Fechou? E por que utilizar?
É uma pergunta boa, porque tem muito concurseiro que diz, careca, mas eu já estou quase batendo meu TAFE, já estou treinando, estou batendo meu edital, por que, que eu tenho que utilizar? Porque vai acelerar o teu ganho de resistência e vai facilitar a tua batida de meta. Tanto para o concurseiro que está começando a treinar agora, é o primeiro TAF dele, está voltando a treinar, é válido colocar isso na rotina de treino dele bem no começo, para ele ganhar resistência nas primeiras semanas, e o cara e a concurseira que já estão treinando para o TAF delas, dele ou dela, já estão treinando, é sempre válido você ganhar mais resistência para você chegar no dia do TAF batendo bem mais, passando bem mais a tua meta, batendo com mais facilidade a tua meta. Então, esse ganho de resistência é válido para os dois tipos de concurseiros. Para o concurseiro que está começando agora do zero e para o concurseiro que já está treinando. Então, é válido utilizar. E além daquele ponto que eu falei, da questão de você saber utilizar essa pausa estratégica, porque se no dia do teu TAF você fizer realizar movimentações e nessas repetições o fiscal disser que você está errando ou repetir número, você saber utilizar essa estratégia para corrigir seu movimento. Então é válido tanto para um como para outro. E é válido muito para você acelerar a sua batida de meta. Beleza? Por isso que eu criei essa aula, é por isso que eu trouxe vocês para essa aula, para você entender um pouquinho mais de TAF, para vocês saberem utilizar técnicas específicas em cada exercício, em cada rotina de treino. TAF não é só você chegar lá e começar a fazer de qualquer jeito. Tem um passo a passo, tem estratégico. E quando você sabe utilizar o que o edital libera para você, no caso da aula de hoje, que é uma pausa estratégica, você pode utilizar no teu treino para acelerar mais e você ficar mais confiante e não perder tanto tempo querendo bater a meta de TAF sem conseguir. Então é válido tanto para o concurseiro inicial como para o concurseiro que já está treinando. E essa aula você aprendeu, não é mais. Quero que você bote em prática, se possível, dentro das tuas limitações. O passo 1 é você identificar se o teu edital libera ou não. O passo 2, quais são os exercícios que ele libera para você fazer. E o passo 3 é você incluir isso na tua rotina pelo menos uma vez na semana para você estar mais preparado e acelerar sua batida de meta do TAF. Beleza? Cheiro para vocês, até a próxima aula. Escreve aí ou chega junto, comenta aqui nessa aula qual foi a dificuldade que você teve, se vai te ajudar ou não, que eu faço uma nova aula para você e você não está sozinho nesse TAF, tá? Beijão, até a próxima aula e se liga que você não está só nesse TAF, hein? Tô contigo.